ultimato a Israel que será suspender o fornecimento de armas se mantiver a ofensiva em Rafah, na faixa de Gaza. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel afirmou que o exército tem as armas que precisa para esse tipo de operação naquela localidade. Confira. Em uma entrevista exclusiva à CNN, o presidente americano Joe Biden disse que alertou Israel que suspenderia alguns carregamentos de armas americanas no caso de uma grande ofensiva em Rafah, cidade do sul de Gaza, onde estão abrigados mais de 1 milhão de palestinos. I made it clear that if they go into Rafah, they haven't gone into Rafah yet. If they go into Rafah, I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah, to deal with the cities, to deal with that problem. We're going to continue to make sure Israel is secure in terms of Iron Dome and their ability to respond to attacks like came out of the Middle East recently. But it's just wrong. We're not going to supply the weapons and the artillery shells used that. Políticos israelenses reagiram aos comentários de Biden trocando farpas políticas na manhã desta quinta-feira. O embaixador de Israel na ONU disse que interromper os envios de armas para Israel pode prejudicar significativamente os objetivos militares. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, confirmou que o envio de bombas a Israel já foi interrompido sob a justificativa que poderiam ser usadas em uma invasão em grande escala na cidade palestina. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, disse que o exército israelense tem as armas que precisa para missões que estão planejadas em Gaza. Mas acrescentou que a ajuda militar americana a Israel e as forças israelenses têm sido até agora sem precedentes ao longo dos 7 meses de guerra. Gunta Hutzit, ali na entrevista do presidente americano à CNN lá nos Estados Unidos, a gente ouve com certa ênfase por parte dele. Embora a ênfase por parte do Biden é estranho, porque ele está com um jeito de falar, às vezes até a gente parece que ele não vai completar a frase, mas essa ele completou e foi forte. This is wrong. Quanto que Israel respeita o que Biden diz? Bom, a grande questão não é, quanto Israel, quanto o governo Netanyahu. E eu acho que aí é o ponto principal que o Biden tentou deixar claro. O apoio a Israel. Ele não fala diretamente o apoio a esse governo. Já vem claro nos últimos meses as divergências entre o Biden e Netanyahu, principalmente que Netanyahu sabe que o seu futuro político está diretamente em jogo assim que esse conflito acabar, e por isso até mesmo a desconfiança desse prolongamento. Então, esse ponto tem sido tão importante até agora, a partir de agora, para a reeleição do Biden, que leva a essa mudança, uma mudança histórica de postura e que provavelmente vai levar a um estremecimento nunca visto nas relações entre os dois países e que possivelmente eu acredito que Netanyahu vai em frente, vai tentar cumprir a sua promessa de entrar em Rafah. Lorival, vamos para o big picture. Vamos tentar aquela, digamos, abordagem longa. Se a gente pega nos anos 50, os americanos impõem a Israel a retirada da invasão de Suez, junto com britânicos e franceses. A partir dali, a gente vê uma relação entre a superpotência, mesmo durante a Guerra Fria, e Israel, que ao longo do tempo passou a ser caracterizada como o rabo abanando o cachorro. Ou seja, os Estados Unidos, a superpotência, que era capaz de impor algo a Israel, passa a ter uma política naquela região ditada pelo que interessa diretamente a Israel e talvez não necessariamente diretamente ao Washington. E agora? E isso tem dois aspectos, né? Tem um aspecto interno, que é da forte simpatia que muitos políticos e a população americana nutrem por Israel, né? Aquela sensação de que é um povo colonizador e que voltou para a sua terra prometida, cercado de inimigos, que é um pouco o que está no imaginário americano com relação aos mexicanos, né? A Batalha do Álamo, esse tipo de contexto assim, para a qual peregrinam ali em
em San Antônio, estudantes das escolas americanas, eu presenciei esse tipo de situação. Colonos americanos cercados pelo exército mexicano, martirizados e tal, né? Um famoso filme com John Wayne, por sinal. E aí, em 1967, Israel se defende dos seus inimigos sob embargo de armas, né? E foi lembrado isso agora. Depois, em 1982, Ronald Reagan impõe também a suspensão da ajuda militar por causa da invasão do Líbano. E é isso. Mas, historicamente, ao longo de décadas, Israel tem usufruído de ajuda de 3 bilhões de dólares por ano, atualmente 3,8 bilhões de dólares, né? E eu falei do aspecto interno e tem o aspecto geopolítico, que Israel é considerado tanto por democratas quanto republicanos, como o aliado mais próximo, mais fiel, mais confiável do Oriente Médio, né? Então, tem toda essa história e o Joe Biden está diante de um cálculo político bastante complexo, porque, de um lado, ele sente o que os americanos chamam de a coalizão, né, a base dele fraturada pela indignação da esquerda democrata em relação à campanha de Israel na faixa de Gaza, e, por outro lado, ele sente a necessidade de conquistar o voto do independente moderado, conservador moderado, que tem uma simpatia por Israel. Neste momento, ele está, ele não suspende totalmente, né, a ajuda militar, ele suspende parcialmente e ele tenta, então, encontrar um equilíbrio para não perder esses 2 votos dos quais ele realmente necessita em novembro. Há uma complexa interação, Gunther, entre o que o Lorival acabou de mencionar, que são os imperativos da política doméstica, mas também os imperativos da política externa. Será que, eventualmente, eles começam a mudar a ponto de fazer o Washington, sim, de fato, querer impor a Israel um comportamento que Israel até aqui se recusa a aceitar? E isso tem a ver com, digamos, o que os americanos estavam conseguindo no Oriente Médio, que era mudar alguns eixos de aliança, particularmente com a entrada da Arábia Saudita a bordo, e que a conduta de Israel agora lhes prejudica do ponto de vista da sua estratégia política na região, além de prejudicar do ponto de vista doméstico? Sem dúvida alguma, essa mudança de postura que começa no governo Trump, com os acordos de Abraão, primeiramente com Emirados Árabes Unidos e Bahrein, depois se estendendo para Marrocos e Sudão, essa tentativa de mudar a grande discussão, sair da questão palestina e entrar na questão do Irã. E esse também é um interesse da monarquia da Arábia Saudita. Tanto que você já teve representantes, diplomatas do governo saudita dizendo que as negociações estão suspensas. Eles não usaram a palavra, interrompidas, estão suspensas, porque também é do interesse da Arábia Saudita ter esse acordo com Israel e, principalmente, junto com o acordo de Israel, vem um acordo de segurança com os Estados Unidos. Então, Israel está jogando não só o interesse americano, mas também com o interesse saudita. Está tentando impor a sua vontade. Então, as negociações recentes que estavam tendo sobre o futuro de Gaza após esse conflito envolvia a Arábia Saudita e, com toda essa decisão, está indo por água abaixo. Portanto, esse governo, que eu vejo um governo israelense acuado, acuado em termos de política interna, está se impondo sobre os seus principais parceiros na região, sauditas e dos Estados Unidos. Lorival, é curioso quando a gente olha o comportamento do Benjamin Netanyahu, que é o personagem político do momento onde as atenções se concentram. Uhum. Ele tem um péssimo, como se fala lá em Brasília, ele tem um longo histórico de não cumprir acordos.
tem um longo histórico de sobreviver como um grande articulador tático. A visão estratégica dele, a gente vê a que buraco levou o próprio país. Mas voltando à questão do Benjamin Netanyahu, parece haver um paralelo entre o que ele faz hoje e o que o Putin faz, que é esperar a eleição americana. Ele tem razões para ter essa esperança? Não há a menor dúvida, né? O Donald Trump, ele foi um aliado muito importante do Netanyahu, mesmo antes de se eleger, quando o Netanyahu foi um enviado do Netanyahu, que contou para um assessor do Trump em 2016 que a Rússia tinha hackeado o banco de dados da campanha do John Podesta, coordenador da campanha da Hillary Clinton, e que ia entregar aqueles milhares de e-mails para o Wikileaks, né? Eles tinham já esse interesse mútuo. O Netanyahu é próximo do Putin, inclusive, né? Agora estão um pouco distanciados, mas eram bastante próximos, e o Trump também estava nessa órbita. E aí o Trump fez um mandato de 4 anos com apoio incondicional a Israel, colocou o genro dele, Jared Kushner, que é de família judaica ortodoxa, doadora, né, para os colonos da Cisjordânia, para cuidar ali das questões de Israel e dos palestinos. Apresentou um plano que não contemplava a criação do Estado palestino e assim por diante. Trump fez esse pivô para a Arábia Saudita também, rompeu o acordo nuclear com o Irã. Tudo isso interessa a Israel. Israel há muito tempo tem um pacto silencioso com a Arábia Saudita por causa do inimigo comum, que é o Irã. E aí a eleição do Biden realmente esfriou isso. O Trump tinha vendido armas para a Arábia Saudita, mas exatamente num movimento parecido com este agora, por causa da lei americana que proíbe o uso de armas por países que violam a lei internacional, tanto cometendo crimes de guerra, quanto impedindo o acesso de população civil à ajuda humanitária, que é o que Israel faz. Pela mesma razão, a Arábia Saudita, que fazia isso no Iêmen, né, o Biden cancelou ou suspendeu aquela venda das armas para a Arábia Saudita. Então, com o passar do tempo, isso agora volta o Biden a se interessar. Foi feito o acordo da Arábia Saudita, uma trégua na guerra, né, no Iêmen, e aí o Biden volta a se interessar a vender as armas, até porque a China entrou nesse vácuo aí, fornecendo armas para a Arábia Saudita. Então, é um xadrez muito complexo, né, William? É um xadrez de 5 lados, na verdade. A gente está acostumado a falar de xadrez em 2 lados, com adversários que se enfrentam movimentando peças iguais. Não tem nada a ver ali no Oriente Médio. Mas poucas regiões do mundo onde não necessariamente o amigo do meu inimigo é meu inimigo. Não, pode ser meu inimigo também. Se a gente volta para o ponto nevrálgico do racha entre Estados Unidos e Israel hoje, ele está centrado numa operação militar. Essa operação militar começou lá atrás, depois dos atentados terroristas do Hamas, das barbaridades cometidas, e Israel foi paulatinamente diminuindo um pouco o ritmo da sua campanha militar inicial, que foi das maiores ferocidades, em termos de uso de munição de grosso calibre em cima de população civil. Agora ela está diante de um ponto localizado, onde, ao que tudo indica, os israelenses acham que podem estrangular o que sobrou da máquina militar do Hamas. Isso é realista? Olha, William, eu acho que não é realista, porque o Hamas não é a existência somente desses atuais combatentes. Muito pelo contrário, Hamas é uma ideologia, assim como o Estado Islâmico não desapareceu. Ele simplesmente perdeu o controle territorial que tinha entre Síria e Iraque. E com o passar do tempo, né, dessas operações militares lá em Gaza, principalmente com o passar do número de palestinos mortos, principalmente crianças e mulheres, somente vai ajudar o Hamas a sobreviver como uma ideologia e que vai voltar a ter a força que tinha antes, o quanto mais essa operação militar continuar.
Portanto, entrar em Rafah agora, numa situação em que você tem 1 milhão e meio, né, de pessoas espremidas numa região muito menor, em que é certo que ainda tem combatentes lá, isso vai levar simplesmente a prolongar esse ódio sobre Israel para as gerações que estão sofrendo isso já como crianças. Então, eu não vejo como realista conseguir eliminar Hamas. Lourival, tem uma pergunta que a gente sempre se faz e a gente tem dificuldade enorme em responder. Vou fazê-la de novo. Não é pegadinha, não. É porque à medida que a situação evolui, às vezes a gente ganha uma perspectiva e às vezes a gente acha que aquela perspectiva não leva a lugar nenhum para responder a pergunta, que é a seguinte: qual é o endgame do Benjamin Netanyahu? Endgame, vamos traduzir, o que ele tem como alvo a ser atingido? Fora o palavreado, acabar com o Hamas, destruir o Hamas, essas coisas todas. Onde ele quer chegar? O endgame dele é a sobrevivência política, né, William? Ele tem no gabinete dele 2 elementos que são líderes dos colonos na Cisjordânia. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, que hoje, por sinal, tuitou: o Hamas ama Biden, né? Colocou o coraçãozinho assim. E essas 2 figuras reúnem 14 cadeiras no parlamento. A maioria é só de 4 do governo, então ele depende desses 2 elementos. E eles exigem o seguinte, que força total contra o Hamas, força bruta total contra o Hamas, destruição do Hamas e recolonização da faixa de Gaza, né, reocupação da faixa de Gaza. E não querem negociações com o Hamas, nem para a libertação dos reféns, que, aliás, as negociações são só sobre isso. Eles são contra as negociações com o Hamas. Naturalmente, essas são propostas inaceitáveis para a maioria da sociedade israelense, né? Que não quer ficar ali entrincheirada para sempre na faixa de Gaza, já viveu isso entre 67 e 2005, com um custo alto e poucos resultados, poucos benefícios, e também quer a libertação dos reféns. Entretanto, hoje, politicamente, você vê o discurso do Netanyahu dizendo assim... Último domingo. Ele gravou um vídeo em que ele disse assim, se tivermos que ficar de pé sozinhos, ficaremos sozinhos, se tivermos que lutar com nossas unhas, lutaremos. Mas temos mais que unhas, ele disse, né? Então, assim, é toda aquela retórica do abandono, né, que fala muito fundo ao instinto judaico, por causa das perseguições que esse povo sofreu ao longo da história, de estar sozinho, de ter que se unir para se defender. E funciona, né? Hoje, Naftali Bennett, que é um líder da oposição, ex-primeiro-ministro, ele é de direita, mas ele faz oposição ao Netanyahu, estava na CNN falando: é um equívoco essa posição do Biden, né? Nós vamos nos unir, o que ele está fazendo é reforçar os nossos inimigos, dar a impressão aos nossos inimigos e ao Hamas de que estamos fragilizados, e Yahya Sinwar, que é o líder do Hamas na faixa de Gaza, vai achar então que não deve fazer nenhuma concessão e assim por diante, né? Então, o Netanyahu aproveita bem até mesmo essa pressão do Biden para se fortalecer politicamente. Então, o endgame é a sobrevivência.